Jefté foi o nono juiz de Israel e é mencionado na galeria dos heróis da fé no livro de Hebreus. Ele se destacou como um grande estrategista militar, tendo o hábito de negociar com os inimigos antes de combatê-los. Apesar de suas qualidades, Jefté também é lembrado por um voto impensado feito ao Senhor, que continua gerando debates entre estudiosos. Vamos entender mais sobre a vida deste homem. A primeira coisa que o escritor de Juízes nos diz sobre Jefté é que ele era um homem muito valente, mas sua história infelizmente foi cheia de desencorajamento. Era um filho ilegítimo, fruto da relação de seu pai, Gileade, com uma prostituta. Por ser ilegítimo, Jefté não tinha direito à herança da família e foi expulso de casa por seus meio-irmãos, o que o levou a viver como um excluído. Homens levianos se uniram a Jefté e ele se tornou algo parecido com um líder de uma quadrilha de bandidos e marginais da sociedade. As circunstâncias que levaram Jefté a essa vida, como sua ilegitimidade e expulsão, estavam fora de seu controle. No entanto, podemos ver que, assim como aconteceu com José, Jefté estava sendo preparado para a liderança através de seu sofrimento. Mas qual era a situação de Israel nesse período e por que precisariam de um libertador como Jefté? Já mencionamos em outros estudos sobre o ciclo do livro de Juízes em que o povo sempre voltava a pecar após a morte do juiz anterior. Dessa vez não foi diferente. Por causa de seus pecados e adoração a outros deuses, Israel estava sofrendo há 18 anos nas mãos dos filisteus e amonitas. No caso de Jefté, diferentemente de Gideão, que recebeu a missão diretamente de um anjo, foi o próprio povo que o convidou para ser seu libertador. Os anciãos de Gileade foram buscar Jefté onde ele estava e lhe ofereceram a posição de liderança. Vale ressaltar que mencionamos há pouco que o nome do pai de Jefté é Gileade, e agora estamos falando de anciãos de Gileade. Será que essa região recebia esse nome por causa do pai de Jefté? Na verdade, Gileade, além de ser o nome do pai de Jefté, era também o nome do neto de Manassés, fundador do clã das tribos que dominou e deu nome a toda essa região localizada a leste do Jordão. Voltando a Jefté e o convite dos gileaditas, vemos que, na hora da necessidade, estes reconheceram a enorme capacidade de liderança que Jefté possuía. Ele não deixou de lembrar aqueles homens do fato de que eles o haviam expulsado, mas diante da possibilidade de liderança, Jefté aceitou, demonstrando que, para ele, a vitória dependeria do Senhor. Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Antes de atacar os amonitas, Jefté tentou negociar e esclarecer a questão do conflito. Ele enviou um mensageiro aos filhos de Amon, que disseram que o motivo dos ataques era porque quando Israel saiu do Egito, tomou a terra deles. Jefté recapitula toda a história, relembrando que quando os israelitas chegaram a Cádiz, pediram passagem aos edomitas e moabitas, mas tiveram seu pedido recusado. Israel contornou a terra dos edomitas e moabitas, pedindo passagem aos amorreus, mas também teve seu pedido recusado. No último caso, porém, além de não aceitarem dar passagem aos israelitas, os amorreus os atacaram, e o Senhor entregou os amorreus e suas terras aos israelitas. Jefté queria esclarecer que Gileade foi tomada dos amorreus e não dos amonitas, que agora reivindicavam a terra. Ele ainda argumenta com o rei de Amon que eles tomavam posse de tudo o que Quemos, o deus deles, lhes desse por herança. Não deveria Israel fazer o mesmo? O rei dos amonitas não escutou Jefté, e essa reação definiu a próxima atitude de Jefté, que foi partir para o ataque. Antes de guerrear, porém, Jefté fez seu conhecido voto impensado. Prometeu que, caso vencesse a batalha, ofereceria como holocausto a primeira pessoa que saísse de sua casa para encontrá-lo. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele venceu o combate, pois o Senhor entregou os filhos de Amon em suas mãos, livrando Israel dos inimigos. Ao chegar em casa, a primeira pessoa a vir ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, foi sua única filha. Jefté rasga suas vestes e se lamenta, mas não havia como voltar atrás em seu voto. Na lei do Senhor, o voto era uma promessa que não deveria ser quebrada e tinha tanta força quanto um contrato escrito. A filha de Jefté passou 2 meses com suas amigas nos montes, chorando, pois jamais se casaria, e o voto foi cumprido. Como falamos no início, o voto de Jefté gera muitos debates. O sacrifício humano era uma abominação aos olhos do Senhor de Israel, mas uma prática comum entre muitos povos pagãos. Esse voto, portanto, era totalmente contra a lei de Deus, e por essa razão os estudiosos se dividem. Alguns defendem que Jefté realmente sacrificou sua filha, influenciado por viver em uma área onde a religião pagã e os sacrifícios humanos eram comuns. Outros acreditam que, por ser um sacrifício reprovável, Jefté na verdade dedicou ou consagrou sua filha ao serviço do Senhor por toda a vida, o que explicaria seu lamento por nunca mais se casar. Para esses estudiosos, nenhum sacerdote legítimo aceitaria ajudar Jefté em um sacrifício humano. Essa opinião é menos aceita, mas a questão do voto de Jefté é de fato complexa.
Seja qual for seu real significado, este voto impensado causou muito sofrimento. Mesmo que não tenha sacrificado sua filha em holocausto, mas apenas a dedicado ao serviço do Senhor, a família e o nome de Jefté se encerraram ali, já que se tratava de sua única filha, e a linhagem de Jefté foi cortada. Essa era uma das maiores maldições para os hebreus. Apesar do voto impensado, é inegável que Jefté realizou grandes feitos entre o povo no período de sua liderança. Seu brilhantismo militar, que incluía negociações antes de combates, é admirável e demonstra uma qualidade que poderia ser recebida apenas de Deus. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações.